Durante os anos 80 e 90, histórias macabras invadiram a programação da TV brasileira e a TV Manchete era especialista em deixar a gente arrepiado no sofá. Eram reportagens sombrias com reconstituições bizarras, testemunhos assustadores e trilhas sonoras que deixavam qualquer criança com medo do escuro. E o mais louco, tudo baseado em relatos reais. Hoje eu separei alguns dos casos de assombração mais estranhos que já passaram pela tela da Manchete e que ficaram marcados na memória de quem viveu essa época. Eu sou o Ronan Santos e se você também cresceu assistindo essas pérolas da TV antiga, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Na pacata cidade de Saint-Quentin, na França, o terror se infiltrou pelas frestas de uma casa em que um jovem casal havia acabado de se mudar em 1986. Tudo começou com manchas vermelhas que surgiam misteriosamente nos lençóis, nas paredes e no chão, que pareciam sangue, porém ninguém sabia de onde elas vinham. Eles relataram que as portas batiam sozinhas, os móveis se arrastavam de madrugada e objetos estavam fora do lugar quando acordavam. A polícia chegou a ser chamada e investigou a situação, espalhando farinha pelo chão e mesmo com tudo acontecendo, nenhuma pegada foi marcada. O mais intrigante eram as manchas que voltavam, como se algo invisível circulasse livremente pelo local. Um médium chamado na casa chegou a dizer que algo sobrenatural habitava o porão, mas nada jamais foi encontrado, assim como nenhuma fraude foi comprovada. Os anos se passaram e o casal se mudou de lá, e até hoje ninguém sabe o que ou quem fez aquela casa sangrar. Em 1987, o ator Patrick Burgel se mudou com a família para uma casa antiga e, segundo ele próprio, sentiu uma estranha atração por ela, como se algo o chamasse. Não demorou muito para sua filha passar a relatar pesadelos bastante reais, onde parecia ter uma força tentando tomar seu corpo. A mãe dele também disse ter visto uma menina misteriosa no pé da cama, além da esposa afirmar que por mais de uma vez viu sombras pela casa. Segundo os vizinhos, o lugar havia sido invadido por nazistas durante a Segunda Guerra, o que deixava o local ainda mais sinistro, pois antes uma família judia bem rica morava na residência e todos desapareceram para sempre, se é que você me entende. Quando Patrick descobriu a história, ficou fissurado por ela, revirou a casa e encontrou no porão uma mala com um menorá, símbolo do judaísmo, além de documentos e uma carta com um nome que ele pesquisou até achar um sobrevivente, o tio de uma das vítimas. Ao devolver o candelabro para um membro da família, prometeu acender velas pela casa e, curiosamente, depois disso, nenhum dos acontecimentos sobrenaturais voltou a ocorrer, como se as vítimas clamassem para serem libertas de lá e Patrick tivesse sido escolhido para essa missão. Um caso curioso que aconteceu no interior de São Paulo assustou a população no final dos anos 90. Objetos começaram a pegar fogo sozinhos dentro de armários, tanques, geladeiras e colchões sem nenhum motivo aparente. Sem curto-circuito, velas, nada, só o fogo surgindo do além e que em alguns casos evoluía para incêndios perigosos e até fatais. O mais misterioso de tudo é que a causa dessas ocorrências parece ser Rosa Maria, uma jovem que apareceu antes dos incêndios em pelo menos 3 casas. Era só ela surgir que em pouco tempo os locais que a garota visitou pegava fogo. Eu acho que a Rosa é uma pessoa doente e tem que se tratar. Entendeu? Porque um fogo, gente, não nasce do nada. Nenhum laudo médico encontrou anomalias na jovem, que foi considerada sã e saudável, e muito menos uma explicação lógica foi dada. Pesquisadores sugerem que não é culpa da menina, mas sim de um poltergeist. Mas como comprovar uma coisa dessas? Em 1965, um policial chamado Raymond Bernard afirmou estar dormindo quando seu gato, de alguma forma, fez contato com ele através do sonho. Ele, a esposa e os filhos haviam pegado um sábado para fazer um piquenique e levaram o gato da família para estrear a câmera nova que a mulher tinha ganhado. O gato, Zoma, sempre acabava fugindo quando eles passeavam, mas naquele dia ele não voltou.
E por mais que tivessem procurado, nem sinal do Pat. As crianças ficaram muito tristes, mas ele perdeu as esperanças e resolveu ir embora sem o gato. Mas foi naquela mesma noite que Zoma apareceu nos sonhos de Raymond, pedindo para que seu dono voltasse à floresta, pois ele estava perdido. Convencido de que aquilo era uma mensagem direta do seu bichano, ele pegou os 2 filhos e foi até lá. O policial diz que mesmo sem saber explicar, parecia saber exatamente onde ir, e apesar da floresta gigantesca e também estando à noite, conseguiu achar o Frajola no mesmo lugar do sonho, e depois disso Raymond passou a ver o Pat com outros olhos. Irineu era um homem comum que jura de pé junto que consegue entrar em um transe e a partir disso ele é capaz de se comunicar com espíritos através da música. Ele afirma que entidades de outro plano se sintonizam com ele, fazendo com que toque e componha como se psicografasse musicalmente, inclusive recebendo cantores e compositores famosos. Outro que chega brincando com a equipe é Ari Barroso, mas ele também fala da vida espiritual e conta como se sente quando se comunica com o nosso mundo. Apesar de ser impossível comprovar algo tão espiritual, as pessoas se impressionavam na época pela facilidade que o médium tinha de compor músicas originais, além de melodias autorais quando se dizia em transe, dando lugar para essas pessoas que já partiram. Um casal francês que morava no interior viveu momentos inexplicáveis em uma noite, quando estavam prestes a jantar e ouviram alguém batendo na porta, mas ao abrir, não encontraram ninguém por lá. Eles não esperam ninguém. Qu'est-ce que c'est? Os idosos ficaram curiosos, mas deixaram pra lá e na hora de se deitar ouviram passos no sótão. Porém, ao subirem as escadas mais uma vez, nada foi encontrado. Aquela definitivamente não era uma noite comum. A mulher até pensava estar ficando maluca e, para dar uma espairecida, convidaram alguns amigos para jantar. E foi aí que todos presenciaram algo bizarro: os móveis de um dos quartos se mexendo violentamente. A partir daí, eles, os amigos e os familiares presenciaram diversas outras manifestações sobrenaturais na casa, chegando a ver vultos, até que um dia esses tais fenômenos sobrenaturais pararam para sempre. Em uma pequena cidade na França, um mistério atravessa 1000 anos. Dentro de um antigo sarcófago, uma água pura brota sem parar. Não há canos, não há fonte visível e mesmo quando esvaziado, o túmulo se enche novamente dias depois, como se tivesse vida própria. A tradição diz que a água possui propriedades milagrosas e que feridas de guerra, pessoas com queimaduras e até doenças difíceis de se tratar teriam sido curadas por ela. Enquanto os cientistas focam em tentar explicar de onde ela vem, infiltrações, condensação, reações químicas, mas nada comprovou sua origem. O mais intrigante de tudo é o comportamento da água, que desaparece nas vésperas de grandes tragédias mundo afora. Ela secou antes das guerras mundiais, sumindo quando o sarcófago foi violado e só retornou depois de muitas orações e limpeza do local. Mesmo depois da fama internacional, o sarcófago agora segue intocado desde 1974, guardando um segredo que a ciência ainda não decifrou e que para os moradores é um milagre que merece ser preservado. Como uma história que se repete nos mais diferentes cantos do mundo por várias culturas não tem um fundo de verdade? Pois é, meu amigo, em vários países existem motoristas que contam sempre a mesma coisa. Uma mulher vestida de branco surge na beira da estrada pedindo carona e desaparece sem deixar vestígios minutos depois de entrar no carro. Nos anos 80, um jornalista investigou o fenômeno por mais de 17 anos. Recolheu depoimentos de jovens, caminhoneiros e até policiais.
onde todos descreviam a mesma figura pálida, silenciosa, com um olhar distante e frio. Em um dos casos mais famosos, 4 estudantes deram carona a uma mulher numa noite de sexta-feira e ela sumiu de dentro do carro enquanto dirigiam. Achando que tinha se jogado, eles procuraram por ela, mas não tinha ninguém na estrada. Alguns acreditam que a dama de branco seja o espírito de alguém que morreu tragicamente por uma estrada e retorna para evitar novas mortes. Outros dizem que são vários espíritos espalhados pelas rodovias para evitar que algum acidente aconteça com os carros que entram, algo impossível de se comprovar algum dia. Na pequena cidade de Paris, no interior de São Paulo, um fenômeno dividiu opiniões há décadas. Objetos como ossos, fios de cabelos, pedras e até restos de animais aparecem misteriosamente durante sessões espirituais conduzidas por Dona Erdelazil, uma mulher que afirma ter o dom de materializar coisas. Ela diz ter recebido a missão ainda criança, após aparições de santos e guias espirituais, e que desde então assumiu sua função espiritual no mundo e por anos atraiu milhares de pessoas de todo o país que a procuravam em busca da cura. Começar a atender as pessoas que estivessem com problemas de saúde, problemas graves e também problemas espirituais. Durante os rituais, uma peneira com algodão embebido em água e álcool é usada para filtrar os objetos que, segundo ela, surgem por causa de trabalhos de magia ou negatividade acumulada nas pessoas. Olha só a viagem. Para quem acredita, diz que é fé que faz com que essas coisas ali, os objetos, apareçam, né? Porém, um tempo depois dessa matéria ter ido ao ar pela Manchete, o padre Quevedo conseguiu desmascarar tudo através de uma reportagem da Rede Globo. A ciência não está nem a favor nem contra. Vamos ver qual é a realidade. Neste caso, o que eu vi é um truque vulgaríssimo. O Brasil já foi palco de um dos relatos envolvendo alienígenas mais importantes do século passado. Em janeiro de 96, na cidade de Varginha, em Minas Gerais, 3 jovens juraram ter visto uma criatura agachada em um terreno baldio. Ela tinha pele marrom, olhos vermelhos e com a cabeça desproporcional ao corpo. Assustadas, elas saíram correndo e no dia seguinte começaram os boatos de que tinham visto algo não humano. Meio apavorado, parece que o clima daqui tá fazendo mal pra ele. Assim, sabe quando uma pessoa olha pra você e passa pelo olhar, assim, agonia, tristeza, como se fosse assim, eu tô sofrendo. Além disso, testemunhas afirmaram que o exército capturou aquele ser e que a criatura foi levada ao hospital, depois ao zoológico, já que não sabiam como lidar com o humanoide, onde foi visto por uma senhora meses depois do ocorrido original. E senti que tinha alguém me olhando. Quando eu virei à minha esquerda, eu dei com uma criatura que eu não sabia o que era. Dias após, animais desse zoológico morreram misteriosamente e nenhum exame identificou uma causa aparente. O estranho é que as vísceras foram analisadas, eu tenho laudo técnico, e não se comprovou nada. Vários moradores locais deram seus relatos, inclusive apontando terem visto uma nave caída que teve suas partes metálicas recolhidas por soldados, tudo na espreita. Até hoje, o caso de Varginha permanece um dos maiores mistérios da ufologia tupiniquim, com pessoas do mundo todo acreditando que aquela visita foi feita por seres de outro planeta. O Brasil tem seus mistérios, mas foi nos Estados Unidos que nasceu o mais famoso de todos, o caso Roswell. Em julho de 1947, um fazendeiro encontrou destroços metálicos espalhados por sua propriedade, perto da cidade de Roswell, no Novo México. E ao comunicar ao exército, veio o anúncio bombástico: um disco voador havia caído. Porém, o mais incrível é que horas depois, a versão mudou, né? Falaram que tudo não passava de um balão ali de controle de clima. Ué? O tempo passou, mas a história não morreu, pois muitos militares envolvidos se aposentaram e relataram que o que viram naquele dia não era terráqueo. Alguns falaram em corpos, outros disseram que pelo menos um dos tripulantes sobreviveu
e também que a nave caída foi cuidadosamente analisada pelo exército americano. Até hoje, o governo dos States não dá respostas definitivas e o caso Roswell permanece um enigma, sendo um dos mais intrigantes da ufologia internacional, do qual ainda se espera ter mais informações. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!